Oi galera, daqui a pouco a gente vai receber Maxwell Bruno, né? Um dos nomes mais jovens da nossa diocese, um cara que pregou fora do Brasil, que está aqui desde os 19 anos buscando, conhecendo. Eu queria falar para vocês algumas coisas do nosso dia a dia, né? Como por exemplo, a gente passou agora a Vigília Pascual, né? Não é Pascual, meu amigo, é Pascal, não é Pascual. Pascual é o professor português que queria ficar muito bravo se a gente dissesse Pascual, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Mas uma coisa interessante da Vigília Pascal é que a igreja lota, né? Qualquer igreja do mundo, a igreja lota. E eu fico indignado com as pessoas que vêem um palco de espaço e acham que dá para sentar. Bem louco! Gente, não dá para sentar num palco de espaço, né? Tá todo mundo sentadinho no banco, chega a senhora e fica olhando aquele palco. De repente ela quer sentar lá e vai sentar, e vai todo mundo se afastando e ela vai encaixando ali. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas uma coisa interessante que aconteceu, né, esses dias é que na Vigília Pascal a gente sabe que tem um catecúmeno, né, a pessoa que pode se catequizar, ser catequizada, batizada, a primeira comunhão, né, e o crisma. E na minha palavra eu esqueci de avisar o padre que tinha outras pessoas, né? Bom, no dia de ontem... Mentira! E de repente chamaram, o padre chamou a pessoa que ele sabia que tinha, né? Que foi apresentada a paróquia todo o mês, e tinha mais duas pessoas que não avisaram o padre. E eu fiquei pensando, imaginando o pensamento daquelas pessoas, né? Pô, será que a gente fez alguma coisa de errado e não vou batizar a gente? Empolgante! Ou então, na missa da gente deve ser outro dia, né? O padre vai batizar um por ano, ele não entendeu muito bem o que aconteceu ali, né? Mas foi só um erro do pessoal que não avisou o padre. Mas o pensamento daquela povo e a cara foi engraçado demais. Mas isso não é importante. O importante é que daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar com o Maxwell Bruno. Não percam, viu? E antes de tudo, né? Não se inscreve, de se inscrever no canal, de ativar o sino, deixar tudo pronto, porque vai ter vídeos e mais vídeos, programas e mais programas para vocês acompanhar. Ele falou, não se inscreve de se inscrever. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino, faz tudo, divulga pro pessoal, porque vai ter vídeos e mais vídeos, vai ter formação, vai ter leseira como a gente gosta, sabe, aquela leseira bruta, né? Mas vai ter também coisas muito boas para a nossa vida espiritual, amém? Mas é uma honra receber aqui, meu irmão. A gente, quando preparava esse programa, né, a gente não podia pensar em outra pessoa, a pessoa mais famosa que a gente conhece é você. Viu onde é que a gente tá, né? O grau de conhecimento que a gente tem. A gente vai chamar alguém de Valentina para começar e pensar em você, né? E estudando um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é Maxwell, né? O que era Maxwell antes, o que é Maxwell hoje, o que tem de diferente, quem é Maxwell hoje? Acho que responder essa pergunta ela é mais complexa para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa que escuta, né? Mas certamente eu só posso dividir a minha vida em dois momentos, né? Antes e depois do batismo no Espírito, que é aquele momento que eu tive uma experiência profunda com Deus, que minha vida foi completamente transformada. Antes dessa experiência, a minha vida era completamente vazia, porque eu buscava preencher o meu coração em algo que não podia suprir as minhas necessidades, né? E a partir de agosto de 2010, que foi o dia que eu tive a minha experiência com Deus, aquela experiência que você olha para si mesmo e percebe que a sua vida é completamente transformada, eu olhei para mim e pude perceber que minha vida tem um sentido, ela tem um objetivo, né? Então eu me tornei um Maxwell talvez não menos pecador, mas mais entendido sobre o pecado e com o desejo real de que ele seja vencido pela minha verdadeira busca, né? Por fazer a vontade de Deus. Então acho que talvez resumir o Maxwell do passado e do presente é muito isso, né? O Maxwell antes de conhecer verdadeiramente a Deus, o Maxwell depois se conhece e tem uma experiência. Mais ou menos como Jesus dividiu o tempo da história do universo, né? Um pouco antes de Cristo vai acontecer muitas coisas, mas depois de Cristo não foi realmente outro. Mas assim, o Maxwell pregador. Fala pra mim, o Maxwell pregador. O que é que ele tenta passar para essa juventude, e não só para a juventude, mas para o povo católico em si? Acho que enquanto pregador, minha maior missão é anunciar a verdade, né? Ser o mais transparente possível para que Cristo apareça nas minhas pregações. Então,
Eu acho que quando você inicia um ministério, inicia um serviço no ministério, tem muito daquela de que você quer pegar a característica de outras pessoas para poder adotar a sua característica e você pregar, né? Mas aí depois de um tempo você vai descobrindo a sua própria forma de pregar. E aí eu fui me descobrindo que eu percebi que antigamente eu pregava talvez eu acho que eu ainda faço isso, né? De gritar muito, de falar muito rápido, porque você fica ansioso em querer passar a mensagem do Evangelho. Mas hoje eu acho que eu consigo trazer a base daquilo que eu vivo com mais profundidade para a pregação do que antes. Então hoje eu trago de uma forma concreta a profundidade espiritual, né? Daquilo que Deus fez na minha vida e que eu quero que faça na vida dos outros, né? Eu acho que a pessoa do pregador nada mais é do que aquele que anuncia o outro a verdade divina, né? E essa verdade mudou a minha vida e com certeza eu quero que mude a vida de outras pessoas. É bacana isso de que quando a gente começa, né? Por mais que seja uma linguagem mais simples, mas a gente consegue passar mesmo que quando a gente vai se aprofundando, se conhecendo em si. Né? Eu queria que tu falasse pra mim um pouquinho da história das bolas de concreto. Numa pregação. Não foi pregação não. A bola de concreto de milagres é o seguinte. Tu conhece Jesus no Litoral, né? Jesus no Litoral é um projeto do Ministério Jovem do Brasil que iniciou no Paraná. E em 2012 eu viajei para o Paraná para poder... Peraí, palhaçada, pega logo. Então eu viajei para o Paraná para poder pegar a experiência de Jesus no Litoral e trazer para Paraíba, né? A gente tem a pretensão de fazer em janeiro de 2017 e 2013, perdão. E aí nisso eu fui para o Paraná, e foi eu e mais 2 pessoas aqui da Paraíba. Quando a gente trouxe para cá a realidade de Jesus no Litoral, e a gente passou uma semana inteira fazendo missão aqui no estado, e nisso acontece que eu comecei a contemplar e vislumbrar os milagres de Deus, né? Eu disse, caramba, os milagres. E aí a gente começou a partilhar naquela ideia e a gente percebeu que a gente estava naquele meio de uma bolha, né? A gente está numa bolha de milagres aqui. Aí uma pessoa chegou para mim e disse, Marcos, é mais uma bolha história. Eu disse, não, mas a bolha é de concreto, ela não estoura não. Então meu que está só pronta pro resto da minha vida eu sou perseguido por conta dele. E em relação a isso, né? Um grande marco, né? Da tua vida, eu creio que tenha sido Jesus Litoral, de tudo que ele representa e representa até hoje, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre toda essa trajetória do Jesus Litoral, toda a batalha espiritual que deve ter sido, né? O Jesus Litoral é um projeto desenvolvido pelo Ministério Jovem, né? E no final de 2012 eu fui chamado para coordenar o Ministério Jovem aqui do estado. E antes da minha coordenação eu já fazia parte do núcleo estadual, porque eu fazia parte do núcleo de Cleodé. E a gente tem esse sonho imenso, né? Desde 2011 a gente tem esse sonho de trazer o Jesus no Litoral para cá. E nisso, em 2012 a gente projetou, né? Saiu viajando o estado inteiro, anunciando. A gente nem sabia como iria acontecer, naturalmente, de fato, mas a gente vislumbrava, a gente projetava algo muito real, né? E isso fez com que a gente desenvolvesse ideias, desenvolvesse um projeto da missão de Jesus no Litoral. E quando foi no final de 2012, a gente já tinha tudo pré-organizado, eu viajei para o Paraná e a gente trouxe para cá. E isso foi um marco completo na minha vida e na vida de muita gente, né? Porque, mesmo iniciando na coordenação de Cleodé, foi na minha coordenação que efetivamente a gente conseguiu promover, né? Mesmo sendo planejado na coordenação anterior. E a gente meio que, mesmo com a experiência do Paraná, aqui era tudo diferente, né? Então, tudo aquilo que a gente vislumbrou, a transformação do Ministério Jovem no estado da Paraíba por meio de Jesus no Litoral, isso fez com que eu tinha 19 anos quando eu assumi a coordenação, eu era bem novo, e era novo na caminhada também, tinha 2 anos de caminhada. Então me deram uma coordenação estadual, o povo da renovação é meio louco, né? Então me deram uma coordenação com 2 anos de caminhada, com 19 anos, eu não entendia nada ainda do que era renovação, do que era ministério, mas eu sabia que era a vontade de Deus, né? Porque é algo que estava no meu coração. E aí, a partir da primeira edição de Jesus no Litoral, o Ministério Jovem começou a se solidificar no estado, o que permitiu que eu conseguisse trabalhar em todas as dioceses, porque na época só tinha 2 dioceses com coordenação diocesana de Ministério Jovem, das 5 dioceses do estado. E isso aí permitiu com que todas as dioceses tivesse uma coordenação e a gente conseguisse trabalhar bem essas coordenações na vida das pessoas. Então foi algo realmente fantástico para a minha vida pessoal, porque eu percebi que o meu viés, a minha linha de missão, a minha linha dentro do movimento é essa linha missionária, né? Denunciar o amor de Deus, de fazer com que as pessoas vivam uma experiência verdadeira com Jesus. E assim, quando a gente pensa em Maxwell, a gente pensa em juventude, né? Sempre é voltado para a juventude, é aquela pessoa que tem um carisma da juventude, né? Como tu falava, é bem a tua linha de missão, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o que é o Ministério Jovem, qual a missão do Ministério Jovem, qual a sua função, o que é que tem de diferente no Ministério Jovem, sabe? Eu acho que quando a gente traz essa questão de Maxwell se associa à juventude, é porque eu acho que traz muito para a minha primeira experiência, né? Eu tive uma experiência com Jesus com 17 anos de idade.
Então, no auge da minha juventude, no final da minha adolescência, para minha juventude, eu tive uma experiência profunda com Deus e ali eu percebi que eu, enquanto jovem, poderia mudar o mundo. Então, uma vez disseram para mim, ninguém segura um jovem ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Isso provocou em mim uma reação. Essa ação de Deus reagiu da minha parte para com a minha vida missionária. Então, isso fez com que eu entendesse a vida missionária da juventude de uma forma concreta, né? E aí foi quando eu assumi a coordenação do Ministério Jovem, eu não entendia o que era o Ministério, né? Então hoje eu compreendo por toda a trajetória que a gente já viveu dentro do Ministério, né? Então o Ministério Jovem é um ministério de fase de vida, que contribui efetivamente para a evangelização da juventude dentro da renovação carismática. Então é um ministério que tenta, inclusive eu deveria estar viajando nesse momento para São Paulo, porque vai ter reunião esse final de semana do Ministério Jovem para o Enge, né? E o Ministério roubou. E aí o Ministério Jovem ele contribui diretamente na evangelização da juventude, em pensar qual é a posição, quem é a juventude dentro da renovação carismática, qual é a missão dela, o que ela deve fazer. E o Ministério ele é muito rico nisso. E ele permitiu que isso acontecesse aqui no Estado, porque com o conhecimento do Ministério as pessoas puderam compreender que o jovem ele tem uma vez e uma voz dentro da renovação. Ele não é um ser oba-oba, como muitas vezes a gente já foi julgado. A juventude é muito de oba-oba, é muito de eventos, é muito disso, mas não tem profundidade. Isso é mentira. Isso foi contestado enquanto mentira pelo Ministério, né? Pelo exercício de ser Ministério Jovem. E tantos grupos de oração, como o meu e o teu, que é um grupo de oração jovem, né? Que abraça a evangelização e de fato dá uma vida por isso. Então o Ministério ele tem essa força na nossa vida, né? De contribuir para que a evangelização... Eu acredito na sua missão. Sim, né? Acredito que ele tem potencial também de pregar para idosos, para adultos, independente da sua idade. E por conta do Ministério Jovem eu fui para a Amazônia, né? Fui para a Amazônia para poder ficar 17 dias com os índios, com a juventude da igreja do Brasil inteiro, pela CNBB. Então eu tive a oportunidade de viver outras experiências e que eu pude contemplar na vida de outros jovens, de outros movimentos, de outras expressões, de outras frentes de juventude da igreja, enquanto a juventude dela é forte, né? E isso é real. Isso é concreto na nossa vida. Fala em ir, né? Tu falou que foi para a Amazônia. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua missão na Bolívia, né? Cara, um marco histórico dos pregadores da Diocese da Paraíba e de muitos outros, né? A gente que prega, né, há algum tempo, né? E pôde ver um pregador nosso, alguém que a gente conhecia, para outro país pregar. Me conta como é que foi isso aí. Bem, essa foi uma loucura muito grande. Primeiro porque quando eu comecei na renovação, eu tinha um sonho de pregar para o mundo. Você tem aquela ideia louca, né? Você quer rasgar o coração e quer isso mesmo. Aí só que você acaba, depois de um tempo, você vai, não, vou ficar por aqui mesmo, é mais cômodo e tal. Só que aí o Senhor responde, né, os anseios da gente. E como eu sou do Núcleo Nacional do Ministério, faço parte do Núcleo Nacional do Ministério Jovem, a Coordenação Nacional do Ministério lá na Bolívia solicitou um pregador aqui do estado, do país, para poder ser enviado para lá para o Carnaval. Foi quando a minha coordenadora nacional, a nossa, né, Dani, perguntou se eu tinha condição de ir, tá, né? Beleza. Só que foi loucura porque eu achava que ia ter um tradutor, eu ia pregar em português, eu precisava traduzir em espanhol, mas não foi nada disso. Eu tive que pregar todas as pregações em espanhol. Foram 8 pregações em 2 retiros de carnaval lá. Era um carnaval, um retiro para casais e um retiro para jovens. E aí eu tive que fazer dois tipos de pregações totalmente diferentes e todas em espanhol. E o meu maior desafio foi justamente esse, tipo, você pregar em espanhol e você achar que sabe realmente falar portunhol, com certeza não é espanhol, é portunhol mesmo. E aí, mas foi muito desafiante, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque coisas muito simples no meu entendimento, por eu viver, eu achava que era muito simples e que tipo, era algo natural, né? Mas que as pessoas lá ainda eram novidade para eles, né? Por exemplo, quando teve uma pregação que eu fiz que foi sobre castidade, e aí eu fui pregar, e quando eu disse para eles, por exemplo, eu estou namorando faz 7 anos e eu nunca tive relação sexual com a Mayara, né? A gente nunca teve, por conta daquilo que a gente acredita. Quando eu falei isso para eles, eles não acreditaram, né? Foi uma novidade, assim, tipo, poxa, o que é que está sendo falado aqui? E aí quando eu falei, eu percebi que na verdade aquilo que era muito simples, que eu já estava acostumado, para eles ainda é uma novidade muito grande. Então acho que esse foi aquele momento que eu percebi, poxa, eu vim para cá, mesmo não sabendo falar espanhol, mas eu soltei alguma semente, né, por conta de aquilo que eu A gente acompanhou um pouquinho, né, nos status, nas redes sociais e o que a gente podia ver, ainda arriscou uma músicazinha em espanhol. É mais ou menos isso, né? Ainda arriscou. Porque... Como é bom sentir. Isso aí foi o mais louco mesmo, porque lá eles têm algumas músicas em espanhol que a gente canta aqui, que tipo, eu particularmente falo pro pessoal do Ministério do Resgatar, gente, por favor, parem de cantar essa música. Porque aquelas músicas antigas, né? Passar fogo no meu braço agora, minha gente, vamos mudar de música. Aí quando eu cheguei lá, eles cantando em espanhol também, você não acredita? Acredito que estava vendo isso aqui também não. E eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante, né? Que você preparou a pregação toda voltada para a juventude, chegou lá,
do céu, quero saber quem é a fonte. Pois é, Como foi isso? eu acho que esse foi o grande mal, porque eu entendi errado lá quando ela falou que eu ia fazer 2 pregações em 2 retiros e ia ter uma pregação no grupo de oração. Que para pessoas que não iam para o retiro de jovens. Aí eu, poxa, se é para pessoas que não vão para o retiro de jovens, eu dei aqueles jovens, aqueles jovens que não vão ficar, né? Eu, beleza, vou preparar a pregação. E aí é aquela pregação de ninguém te despreza por serem jovens. Quando eu cheguei na capela, a capela lotada de senhoras daquela gente. Eles estavam na alabanza lá louvando e eu tive que mudar a pregação totalmente de última hora, sem poder fazer um tradutor. Então, foi na misericórdia, mas foi uma das melhores pregações que eu fiz lá, né? Porque realmente foi misericórdia de Deus abandonado, assim. Eu queria só, pra gente encerrar, né? Que tu falasse um pouquinho sobre Maxwell na infância, né? Fiquei sabendo que Maxwell na infância era um Maxwell muito elevado, né? Ele me disse de uma carta que tu mandou pra mim. Como é que foi essa história dessa carta pra vizinho, meu? Bem, eu era aquele tipo de criança que quando chegava na rua da casa da minha família, assim, o pessoal saía todo mundo entrava todo mundo nas casas, porque eu era o terror mesmo, né? De fato, aconteceu uma vez que eu morava no interior, e aí uma senhora começou a broncar com meus pais, né? A tirar onda lá com meus pais, enfim, infernizou mesmo a vida da gente. E aí eu peguei uma carta, fiz uma carta esculhambando ela, assim, lembrando que isso foi antes da minha conversão, antes da minha experiência e tal. Fiz uma carta esculhambando ela, falando coisas horríveis mesmo, coloquei lá na casa dela, cidade inteira ficou se perguntando quem mandou aquela carta pra senhora, e meu pai me pensando, foi você. Aí no final quando ele disse assim, olha, existe um método que as pessoas descobrem pela caligrafia. Eu disse, tá bom, foi eu. Mas eu fui muito, eu era muito levado. Mas graças a Deus a conversão aconteceu. Fui reabilitado. Mas eu queria que tu, pra gente encerrar de vez, né, agora, falasse um pouquinho do que é a renovação pra você, do que a renovação fez na tua vida e do que ela pode fazer na vida de qualquer um que está nos assistindo, né? Acho que a renovação carismática é um marco na vida de uma pessoa, né? Ela marca e ela fica, se a pessoa abre o coração. Eu dedico aquilo que eu sou, o que eu busco, o que eu vivo ao movimento. Ele não é o mais perfeito e eu louvo a Deus por ele não ser o mais perfeito, porque isso geraria vaidade na gente. É um movimento que se descobre a cada dia, mas eu louvo a Deus por ele, porque se não fosse ele na minha vida, eu não teria a carismaticidade, eu não teria tudo que eu tenho hoje, como uma forma de viver uma experiência com Deus contínua, né? Sem desistir no caminho. E a renovação para mim é tudo, né? Nesse momento. É a força que eu tenho para poder continuar, enfim, a motivação que eu tenho para poder seguir a minha vida no caminho do Evangelho e viver do jeito que Deus pede mesmo, né? Então, para mim, assim, é a experiência pentecostal, né? A gente não pode negar a experiência de Pentecostes naquilo que a renovação carismática faz. Há muitas pessoas que criticam, mas é porque com certeza não conhecem. As pessoas fingem conhecer a renovação carismática, falam mal, enfim, fazem o que fazem, porque elas realmente não conhecem o movimento. E se o conhecessem de fato, elas entenderiam que o movimento não só é eclesial, mas ele é altamente verídico, ele é autêntico, né? Ele tem a sua missão dentro da igreja, no seu tempo específico e da sua forma específica. E eu, enfim, sou grato a Deus por ele. Fala pra gente aí um pouquinho do labirinto de Jesus, aquela história do... Aquela experiência foi fantástica. Foi retiro de carnaval do ano passado, né? Eu estava com meu priminho, o Ministério para as Crianças, e a gente veio para a missa. E no que a gente veio para a missa, ele queria ir para a fila de comunhão, só que ele não tinha feito primeira comunhão ainda, eu só chamei ele para me acompanhar, né, na fila de comunhão. E aí quando ele acompanhou e voltou, ele me perguntou, Maxwell, o que é isso? Ele fez assim, Maxwell, isso que a gente foi agora é um labirinto, é? Aí eu, no ímpeto, quis dizer um não. Aí eu disse, não, Vitor, o que é um labirinto para você? Foi o questionamento que eu fiz. Aí ele fez, um labirinto é aquele lugar que a gente entra e não consegue